Bom dia, hoje estamos com a continuação da aula da semana passada, né? Continuando na revista, fique ligado, tá? A gente está na lição 2, tá? Se vocês tiverem a revista em casa, podem estar acompanhando, tá? A Bíblia é a palavra de Deus, tá? A gente está explanando cada vez mais, entendendo como que funcionam os livros, como que a gente pode entender melhor o que a Bíblia tem para nos trazer, como que ela foi feita, como que ela foi criada. Uma coisa que é importante ressaltar de novo, como na semana passada eu ressaltei, que a Bíblia ela foi inspirada por Deus. Foram homens como eu e você que escreveram, porém foram homens que foram capacitados pelo Espírito Santo. Então, por isso que ela não tem erros, não tem falhas. Que por mais que fosse um homem cristão, escrevendo o que ele viveu, poderia ter falhas humanas. Mas Deus, no momento que eles foram escrever a Bíblia, cada um foi escrever o seu livro, ele literalmente capacitou eles com o Espírito Santo para não ter nenhum erro, para que a Bíblia fosse literalmente perfeita. Então hoje os livros, os textos, todos eles se conversam de forma perfeitamente, mesmo sendo pessoas que viveram bem antes uma da outra e viveram experiências diferentes. Mesmo assim, Deus o capacitou por meio do Espírito Santo para que eles escrevessem a Bíblia de uma forma coerente, uma forma correta. O interessante é que a gente pode também estudar a Bíblia de formas geológicas, olhando os lugares que aconteceram realmente em Israel, nos lugares lá próximos aonde a Bíblia realmente relata. Tem pessoas que vão lá para visitar tudo mais. Questão histórica também, se você vê livros históricos de outras pessoas que aparecem, relatam um pouco na Bíblia, você realmente vê que eles batem com o que a Bíblia diz, com o tempo, com tudo mais, a ordem cronológica e tudo mais. Eu vou começar com uma oração. Se você estiver em casa, tenta separar um pouquinho do pessoal, tenta ficar sozinho, meditar na palavra, ou se for o caso, chama o pessoal para assistir com você essa aula e também meditar junto. Mas separa um tempo. Sempre pensa assim, quando é para Deus, quando é algo que a gente está, nem que seja uma leitura simples da palavra, ou o que for, tenta ao máximo meditar, parar e tentar escutar somente a voz de Deus. Se distancia das coisas, desliga a TV, desliga as demais coisas e tenta parar um pouquinho e meditar um pouco na palavra de Deus. Vou estar fazendo uma oração e a gente continua, ok? Oremos. Senhor, meu Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, mais uma vez em sua presença, Senhor. Perdoe minhas falhas, Senhor. Perdoe esse servo, Senhor, que é tão falho, mas que o Senhor possa me capacitar, Senhor, como tem capacitado cada um dos seus servos aqui na Bíblia, Senhor. Me dê força, Senhor, e me use nesse momento, Senhor. Seja com cada adolescente em suas casas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, Senhor. Na aula passada eu acabei citando um texto que era 1 Timóteo 3,16, mas na verdade é segundo o que eu li realmente que se aplica é o 2 Timóteo 3,16, tá? Na edição colocaram o correto até para vocês lerem, mas é 2 Timóteo 3,16, tá? Se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, podem questionar também no WhatsApp, tá? Eu vou dar continuidade, só relembrando um pouquinho o que foi falado. A gente infelizmente tem pouco tempo para essas aulas, para não ficar nada tão cansativo também, e também é algo simples para vocês entenderem, tá? Como Deus se revela a nós, e é possível conhecer a Deus? Eu falei as formas que Deus se revelava para nós. Uma é por meio da criação, que é por meio da natureza, que eu citei alguns exemplos. Outro, ele se revelou pelo seu Filho, quando ele mandou Jesus Cristo para nós, a gente pôde conhecer literalmente a vontade de Deus e tudo mais o que Ele queria para nós, com a salvação também. E Deus se revela hoje por meio da Bíblia, que é o que a gente mais trabalha, mais usa, e que realmente, se a gente questiona alguma coisa, por meio da Bíblia, às vezes ele literalmente quase sempre, eu posso afirmar que 99% das vezes, 97% das vezes a resposta está literalmente na Bíblia. De uma oração que a gente tem, de algo que a gente pede. Às vezes ele pode também se revelar através de um hino que a gente escuta. Ele pode se revelar de diversas formas. Deus ele é o Deus do impossível, então ele pode nos revelar a sua vontade de outras formas também. Mas a mais viável é a Bíblia, que é a mais
completa, é a mais que realmente, se você se aplicar no dia a dia, ir buscando, lendo, tudo mais, você vai entender qual é a vontade de Deus na sua vida. Você vai conseguir compreender como que as bênçãos chegam até você e como que você pode fazer para realmente amar o teu próximo. É um manual, literalmente. Eu vou estar lendo aqui 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 16 ao 21, tá? E eu tinha feito algumas perguntas também na semana passada, que era: você confia na Bíblia? Sabe como ela foi escrita? Você conhece os escritores deste livro? E conhece a vida deles também? Quem é o autor da Bíblia? Vocês sabem quem que foi o autor da Bíblia? As pessoas que escreveram o livro e tudo mais? Então, eu acho que semana passada eu já tinha passado explanado um pouco mais sobre isso, quando eu li em 2 Timóteo 3,16. Hoje eu vou estar lendo agora 1 Pedro 1,16 ao 21, tá? Se tiver com a Bíblia, já separa aí. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16 até o 21. Eu vou estar lendo, tá? Pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos, da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem que Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal. Eu li um pouquinho do 22 também, mas o importante aqui, o que é? A gente ressaltar que aqui ele está falando que a nossa fé ela não é baseada só em obras, em coisas que vão com o tempo se corroer, como ouro, prata. Não, ele é baseado no sangue de Cristo, que literalmente nos deu a vida eterna. Foi algo puro, algo limpo, algo que não tinha pecado nenhum, nenhuma sujeira. Antigamente lá, os judeus, a gente sabe que eles sacrificavam animais, que seriam bezerros, cordeiros, sem mancha nenhuma, limpos também, com a representação de pagar pelos seus pecados. Porém, quando veio Jesus, que foi mandado por Deus, ele literalmente pagou os pecados de uma forma que não precisava de sacrifício mais nenhum. Não precisava de nada que realmente redimisse os pecados. E para isso ele ainda trouxe a salvação, que é a vida eterna que a gente tem hoje. Quando a gente realmente acredita que ele ressuscitou entre os mortos, que Jesus realmente até hoje ele está vivo, que ali na cruz ele morreu, mas literalmente em 3 dias ele ressuscitou. A gente tem a salvação, a vida eterna. E a gente tem o Espírito Santo também habitando no nosso coração. Quando a gente tem isso mesmo, não tem nada que pode nos separar do amor dele, do amor de Deus. A vida eterna já está ganha. Como eu falei na semana passada, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, você pode ficar tranquilo, porque Deus ele não vai te separar do amor dele. E o que é interessante, que na palavra, um texto conversa com o outro. Então, ao mesmo tempo que a gente falou sobre 2 Timóteo, que estava falando sobre a Bíblia, aqui está falando um pouco mais da questão da revelação de Jesus Cristo, que Deus mandou o seu Filho para limpar os nossos pecados. E lá em Tiago também fala que as obras, a gente não pode se vangloriar ou ser salvo pelas obras. Por quê? Porque senão as pessoas iam falar: eu tenho mais, eu doei mais, eu fiz isso mais. Mas a questão é o coração do homem. Então, Jesus Cristo veio aqui para que ninguém estivesse se vangloriando de nada. Que realmente qualquer um, pobre, rico, independente da cor, da raça, se aceitando a Cristo, você vai para o céu da mesma forma. Então, ele te aceita do jeito que você estiver. Ele limpa seus pecados da mesma forma. Então, até continuando um pouquinho, a gente vai relatar um pouquinho mais sobre a Bíblia. Como que ela funciona certinho. Nos primeiros textos, a Bíblia, como que ela se revela? A Bíblia, lá em Gênesis, a gente vê um pouquinho da necessidade da salvação. Quando o homem começa a pecar, a gente vê vários erros ali do ser humano. O povo, mesmo sendo escolhido por Deus, e Deus mostrando, estando ali,
habitando entre eles e mostrando como que funcionava a palavra, tudo mais, eles mostraram que toda vez eles pecavam e precisavam de salvação, que é onde começa até, se não me engano, no texto a partir de Êxodo e tudo mais, eles começam a entender um pouco mais da vontade de Deus, quando ele tem a libertação. Ao decorrer da Bíblia, a gente vê a visão da salvação no Antigo Testamento, em Gênesis 3,15, eu não vou estar lendo, tá? Mas depois separa um pouquinho esse texto, Gênesis 3,15. E ao decorrer dos livros proféticos também, que é na sequência, vemos o povo sempre pecando, mas Deus sempre falando aos profetas o que deveria ser feito. Era sempre, se você pegar principalmente o livro de Juízes, e alguns livros lá do Antigo Testamento, vocês vão ver sempre aquela questão do povo caindo no pecado, e depois Deus vindo e mostrando para eles, não, vocês têm que fazer isso daqui, vocês estão errando nisso, vocês estão pecando, vocês estão se afastando de mim. E vocês têm que sempre voltar o seu coração e o pensamento para Deus. Vocês não podem deixar que as coisas do mundo tomem a sua diretriz, a sua direção, e vocês esquecerem a vontade de Deus. Hoje se aplica da mesma forma. Quantas vezes a gente mesmo não deixa de olhar o que Deus tem para nós e acaba vendo no dia a dia, no nosso mundo, no meu trabalho eu tenho a ganhar se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Mas e o que é a vontade de Deus? Será que é simplesmente fazer o que o mundo quer? Não, às vezes a gente tem que literalmente fazer o que Deus nos manda. E as bênçãos elas vão acrescentando no nosso dia a dia conforme a vontade dele. Quem manda, quem controla o mundo, tudo à nossa volta, as nossas bênçãos, é Deus. A vida, a morte, tudo mais, é Deus que controla. Então a gente tem que sempre confiar nele. Tinha momentos na Bíblia mesmo, tem textos da Bíblia que você fica assim, nossa, mas a pessoa vai passar por dificuldade. Mas Deus tinha um momento ali para ele. Jó, por exemplo, foi um exemplo disso. Ele estava passando por dificuldade, mas Deus sempre estava ali com ele. E lá na frente ele mostrou as bênçãos de Deus com Jó. Então, quer dizer, às vezes a gente não pensa, mas Deus tem que estar no seu controle, tem que estar na sua direção. Ao decorrer do livro, além dos livros proféticos, a gente vê que também nos livros proféticos ele já falava sobre a vinda do Messias. A gente tem vários textos que falam no Antigo Testamento, por exemplo, Isaías 7,14, Miqueias 5,2, Zacarias 9,9. São textos do Antigo Testamento que já falavam sobre a vinda de Cristo. Então, quer dizer, cronologicamente, ele estava lá atrás e os profetas já estavam falando sobre o Messias, sobre como que ia ser a vinda de Jesus Cristo. E não tinha como, a não ser por Deus, eles saberem dessas coisas, né? Depois, conforme vocês forem lendo o livro, tudo mais, os livros, vocês vão verem que o Filho de Deus trouxe a salvação, como os profetas tinham previsto. Aí temos 4 evangelhos. Por que a gente tem 4 evangelhos? Para os judeus, precisava de 3 testemunhas para que realmente algo fosse verdade. Deus é tão perfeito que ele colocou 4 testemunhas. 4 testemunhas sobre a vida de Cristo, sobre a morte de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo. Então, para não tiver dúvida nenhuma, que realmente Jesus veio, morreu, ele nasceu aqui, viveu, morreu e em seguida ressuscitou entre os mortos, para mostrar que a gente literalmente tem acesso à vida eterna. Ele veio e trouxe o Espírito Santo, trouxe salvação para nós. E em seguida, a gente tem lá no livro de Atos a proclamação da salvação, quando Paulo vem e mostra as vontades que Jesus tinha passado para nós. E ali veio o Espírito Santo também e começou a fazer mudanças na nossa vida. É um momento que a gente começa a entender literalmente o que Jesus veio, qual era a mensagem através de Jesus Cristo que Jesus trouxe para nós hoje, para nossas vidas. E em seguida também a gente tem a consumação, na verdade o significado da salvação nas epístolas, nas cartas. A maioria das cartas são escritas por Paulo, mas tem outras cartas também, de Tiago e outros servos. Só que as outras cartas, elas literalmente falam também do significado da salvação. Como que a gente tem que viver a nossa vida conforme a aplicação que Cristo passou para nós, conforme Cristo mostrou no dia a dia que ele esteve aqui na Terra. Então são servos literalmente capacitados por Deus, que o Espírito Santo mostrou para eles o que escrever, como escrever, e para que não houvesse erro e nenhuma falha.
E todos os livros, como eu falei no começo, se conversam. Amém? E em Apocalipse 21:5 tem a consumação da salvação. Tem a consumação de tudo que Jesus veio nos passar. Que ali Deus diz: eis que faço novas todas as coisas. Ó que bênção. Mesmo com tudo que passar, a gente sabe que no final a gente tem esperança em Cristo. Então, por mais que você está com dificuldade aí no dia a dia, confia em Deus. Confia no autor da Bíblia. O autor da Bíblia nada mais é do que Deus. Deus é o autor da Bíblia. Como eu falei, quem inspirou as pessoas a escrever foi o Espírito Santo. Foi Deus que inspirou cada um dos seus servos. Todos eles sofreram. Teve alguns que sofreram mortes terríveis. Teve alguns até que é melhor, eu prefiro até nem citar, mas foi um sacrifício, foi um mártir, literalmente. Porque eles morreram literalmente conforme eles pregaram o evangelho e as pessoas à sua volta acabaram matando eles, assim como crucificaram Jesus. Foi o próprio povo religioso, o povo religioso, né? O povo que deveria estar aplicando as palavras, as escrituras no seu dia a dia, que crucificaram Jesus. Mas tudo, graças a Deus, é a vontade de Deus, foi a vontade de Deus que foi feita. Então ele trouxe a salvação, ele nos inspirou cada dia. A Bíblia é um meio mais seguro e confiável de se conhecer a Deus e suas vontades sobre nossas vidas. É legal quando vocês pegam, por exemplo, Paulo, quando ele escreveu esse versículo mesmo de o viver é Cristo e o morrer é ganho, ele estava numa cadeia, numa prisão. Estava sofrendo muito, os guardas estavam ali em cima dele, ele estava passando necessidades, estava com dificuldades, e mesmo assim ele estava vivendo uma vida com Cristo que ele falava, o viver é ganho, mas o morrer é Cristo. O viver é Cristo e o morrer é ganho. Graças a Deus que a gente tem pessoas que lá atrás Deus capacitou e nos trouxe essa Bíblia. Várias pessoas aí ainda no mundo não têm a palavra ainda completa ou 100% traduzida. Então você tem algo que muita gente queria ter. Então se você puder, no dia a dia, passa adiante. Fala com o seu colega da escola, fala com o seu amigo, mas continua a mostrar que a palavra é realmente verdadeira. Aplica ela no seu dia a dia, eu tenho certeza absoluta que você vai ter bênçãos que não tem tamanho. Você vai ter bênçãos gigantescas. Eu vou estar fazendo uma oração e a gente vai estar encerrando, ok? Senhor meu Deus, obrigado por mais um dia, Senhor, obrigado por essa sua palavra, Senhor. Que o Senhor venha aplicar, Senhor, a cada um dos seus adolescentes, Senhor. Que não seja eu que tenha falado, mas que seja a Ti, Senhor, que tenha me usado, me capacitado aqui, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, Senhor. Lembrando, esteja orando pelas pessoas que estão doentes da nossa igreja e as pessoas também que estão com dificuldades financeiras, tá? Se você também tiver com alguma coisa, pode chamar a gente vê algum jeito de ajudar. Tá com depressão, com dificuldade, são coisas normais, acontece mesmo. A gente pode ficar em depressão por estar muito preso em casa, estar tendo brigas em casa, estar com dificuldades, mas a Bíblia ela ajuda em tudo. E não só a Bíblia, mas cada servo aqui na igreja tem o dever de ajudar o seu irmão e o seu próximo. Então, no que vocês precisarem, pode contar comigo, com a Claudinha, com a Bebete, e pode chamar a gente no particular também se precisarem ou tiverem dúvida. Amém? Até semana que vem, e a aula terminou, mas com certeza a gente vai ter uma outra aula ou talvez uma dinâmica com vocês semana que vem, seja em casa ou não. Eu vou estar conversando com a Claudinha e a gente vai alinhar certinho com o que a gente vai fazer. Amém? Deus abençoe.